Boa noite, boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ver e me escutar? Sim, Mari, tô te ouvindo e te vendo Ah, também. maravilha. É a Jeane que falou? Sim, Jeane, o que tá Gente, aparecendo aí? peraí, você tá com outro nome. Tá parecendo eu. Tá mesmo? Como, como Em dois lugares ao assim, mesmo gente? tempo. É, eu entrei no computador aqui, ó. Será que a Cris ficou logada aqui? Não viu, Cris? Bom, sem problemas. Só achei engraçado. Mas vamos lá, que hoje nós temos muita coisa para falar. Primeiramente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os olhos da Bogo. Então, eu convidei algumas amigas maravilhosas, estudiosas, para me ajudarem a poder compartilhar com vocês sobre os olhos da Bogo. Então, a primeira Bogo que a gente teve foi uma Bogo bombástica, né? Comprava aí o kit culinária e ganhava um kit apresentação e o frankincense, dividia em 6 vezes, foi aquela loucura. Quem adquiriu essa Bogo, hoje a gente não vai falar sobre ela especificamente, mas eu estou preparando um PDF. Eu e o Jader, nós compramos o livro do kit culinário, então vai ter receitinhas para vocês poderem fazer em casa. Então, vai ser algo bem legal. Então, quem comprou essa Bogo pode ficar tranquila que vai receber o material sobre ela. Inclusive, tem alguns óleos que tem nessa Bogo aqui, né? As outras Bogos têm alguns óleos que tem aqui dentro. Então, não precisem ficar receosas, tá? Nós não vamos falar especificamente dela hoje, mas vamos falar das outras e todo mundo vai receber um PDF com algumas receitinhas para vocês já poderem aproveitar os óleos que vocês adquiriram. Então, vamos para a Bogo 1, que é a nossa Bogo Extra. Queria convidar aqui a minha assistente, Jeane. Gente, a minha câmera, eu acho que ela tá com algum problema, mas vocês estão me ouvindo certinho? Sim, ouvindo sim. Agora ela começou a É, ficar doidona. tá doida aqui. Não sei o que está acontecendo com ela, não. Mas eu vou desligar então, porque senão todo mundo vai ficar olhando para aquele cantinho ali e não vai olhar para os slides. Tudo bem. Mas é isso aí. Vamos lá então. Essa Bogo foi o Bogo Extra, né? Que todo mundo ficou de cabelo em pé nesse dia, porque a outra tinha acabado. Então a do Terra mais que depressa. Como sempre, né? Uma empresa assim maravilhosa, nunca nos deixa na mão. E trouxe para nós essa Bogo Extra aí, que foi maravilhosa, com 2 olhos muito importantes, né? Pode passar aí, Mari, para nós? Então, esse primeiro óleo aí, que é o AirX, é um óleo, assim, muito importante, muito bom também para várias questões, principalmente porque nele tem alguns óleos muito valiosos, né? Igual o frankincense, é um óleo que vai potencializar muito os efeitos do AirX. Então, ele vai servir tanto para questões respiratórias, como o próprio nome fala, ar, né? Air, né? De ar também. Então, ele vai ajudar muito em todas as questões respiratórias. Mas ele também tem outras funções, igual, por exemplo, perda de apetite, inalar de 1 a 2 gotas antes das refeições, para estimular mesmo, né? Câncer de ovário, aplicar de forma diluída, sempre que for aplicar na pele, usar um óleo vegetal como um carreador, né? Então, aplicar ali embaixo o ventre e inalar também, na região do ovário. Então, para questões respiratórias, basicamente vai ser usado de algumas formas específicas, para todas as questões respiratórias. Então, a coqueluche,
Antigamente, eu não sei se vocês já ouviram falar, que a coqueluche era falada de tosse comprida, que a pessoa ia tossindo, 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 não parava. Até às vezes vomitar, né? Então, para coqueluche, para tosse, bronquite e ronco e sinusite, na verdade, assim, vai ser uma forma muito específica de usar. E o que que é isso? Colocar de 1 a 2 gotinhas na mão e inspirar diretamente, fazendo a conchinha. Pode-se colocar também em mais ou menos 100 ml de água, colocar umas 5 gotas, uma água morna. Então, vai fazer a conchinha ali, fazer aquela sauninha, né? Pode jogar uma toalha, alguma coisa assim por cima da cabeça e fazer uma sauninha. Ficar respirando aquilo ali por alguns instantes, que ele vai ajudar muito na respiração. Então, para tosse, para bronquite, para o ronco também, vai se usar dessa forma. Outra dica que a gente dá também é colocar no box dentro do banheiro, né? Que pinga ali no chão, vai vir aquele aroma maravilhoso. Como diz a doutora Ana Paula Sorrentino, é o aroma dos deuses, porque ajuda muito a gente a respirar, né? Então, é um banho já preparando para dormir, que você vai respirar bem, tendo essa sensação de relaxamento ali também, e vai ajudar muito no sono, né? Ele também pode ser usado para dificuldade de aprendizado também, por conta até mesmo ali, ó, da tangerina, que ajuda na concentração, o frankincense também, né? Porque eles têm ali o grapefruit, também tem o limoneno, que nos faz ficar mais atentos, né? Mais alertas também. E ele é um óleo também que pode ser usado para indigestão. Então, pode usar de forma de forma tópica, ali na região do estômago, sempre diluído. E ele é um óleo que pode ser ingerido também, só tomando cuidado, porque a ingestão tem as suas indicações específicas, né? Não são todas as pessoas que vão ingerir e nem crianças também. Então, assim, procurar o consultor de bem-estar, que ele vai estar próprio aí para te ajudar em todas as orientações, as indicações mais específicas para a sua saúde, certo? Pode passar para o próximo. E outro óleo que é, assim, fantástico também, né? Que é o Sunny Citrus. Eu não me lembro que esse óleo ele foi lançado num evento que teve na praia, né? A Mari estava lá, né, Mari? Um dia nós estaremos todo mundo juntos lá, né? Nesses eventos maravilhosos aí da Terra. Então, o Sunny Citrus, olha, ele tem 3 óleos que são bem específicos. Na verdade, ali está escrito toranja, mas é a laranja. Então, é o grapefruit, que é uma espécie de laranja vermelha, a laranja mesmo, né? E o peppermint, que é hortelã-pimenta. Uma das grandes benefícios e propriedades do Sunny Citrus é a concentração do limoneno que existe ali, por conta no grapefruit, que ele tem a maior concentração de limoneno, né? Então, ele vai ajudar a, a equilibrar o humor, diminuir a depressão, a ansiedade, então controlar todas essas questões emocionais. Então, por exemplo, ali é onde tem um benefício da exaustão, que está ligado também à síndrome de burnout, né, que é uma sobrecarga, uma exaustão, uma fadiga mental. Então, ali embaixo também está escrito a apatia, a depressão. Então, vai se usar de forma aromática mesmo, colocar de 1 a 2 gotinhas na mão, passar nas têmporas, inalar, né? Então, quando a gente quer trabalhar as nossas emoções, tudo que está envolvido com o emocional, é bom que a gente possa inalar, seja na mão direto ou então no difusor também, né? Ele pode ser usado para aterosclerose, como massagem no corpo, né? Na sola dos pés, massagem no corpo. Ressaca também, passar ali no estômago, nas têmporas, né?
Vamos ver o que mais aqui. A síndrome do intestino irritável, também de forma tópica, tá? Na região do intestino. Vômito, passar na região da garganta e na altura do estômago. Por conta do peppermint, que é o hortelã, ele traz esse alívio, né, nesses sintomas de mal-estar, de náusea, além de ser muito refrescante, né? Abstinências, pingar na palma da mão, de 1 a 2 gotas, inspirar, massagear no corpo, né, também. Alergia a pelo de animais. Olha só, que interessante, né, gente? A gente sabe que tem muitas pessoas aí que, ainda mais nessa época do ano, que o clima está seco, para nós aqui em Goiás é um clima seco, né? Frio e seco. Qualquer ventinho diferente, tá todo mundo espirrando aí, né? Então, alergia ao pelo de animal também causa isso, né? Muito espirro, muita coriza. Então, o peppermint presente aí na fórmula ajuda a descongestionar também. Então, vai usar de forma aromática. A anosmia, né? Também vai se usar tanto nessa forma aromática como a gota na mão, ou pode colocar numa caneca com água quente. Não água fervente, tá? É uma água numa temperatura que você tomaria um chá. Porque se esquentar muito o óleo, ele vai perder as propriedades dele. Então, não pode se deixar ele esquentar nisso, né? Tanto é que a gente não indica de usar naqueles difusores de louça, de colocar na tomada, porque senão ele vai queimar mesmo o óleo, né? Então, é um óleo excelente para combater, equilibrar nosso humor e todas essas questões também relacionadas aí à refrescância que o peppermint traz para gente. Maravilha de bogo. Amei essa bogo. Quer Posso falar mais alguma até coisa? falar uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Mas o RX, Jane, ele pode ser, não é a mesma coisa, mas quem tem o brief e está acabando e quer experimentar, o RX, ele é bem, não sei se você experimentar, aqui na sala já experimentou, ele é bem mais suave do que o aroma do brief. Ele é bem mais cítrico, ele é mais doce, bem gostoso mesmo. Uhum. Então, quem tiver a oportunidade aí de experimentar o RX e quiser compartilhar um pouquinho, o Sunny Citrus, ele é potente, né? Porque tem o peppermint, tem a laranja e o grapefruit, mas quem já experimentou aí o RX e quiser compartilhar, eu acho que é uma boa hora para compartilhar. Ó, já tem gente no chat. Ah, é sobre a anosmia, é verdade, a perda de olfato. Eu falei e não expliquei exatamente o que era, né? Ele vai estimular os nossos receptores olfativos aí. Então, é feito um treino olfatório, né? Na verdade, através da inalação. Então, pode, assim, até colocar uma gotinha na mão, tampa uma narina e inala bem devagar. Depois tampa a outra narina, inala devagar e vai fazendo isso algumas vezes ao dia, né? É muito bom para estimular. Boa. Vamos para Bogo 2? Então, bora. A Bogo 2 é um clichê, né? Para arrematar, vamos dizer assim. Quem aqui não conhece os Zengest? Zengest, todos esses aí vêm no kit, né? O Zengest, a tangerina, vem no kit Brasil e no kit do lar. E o Wild Orange vem no kit Aroma Touch. Então, se for falar de aroma, né? A gente tem 2 óleos aí cítricos, que tem uma grande quantidade aí de limoneno, então vai ajudar em detox, ajudar em um monte de coisas, parte linfática. E tem os engés que ajudam aí a regular a parte gastrointestinal, né? Então vamos aqui dar início à nossa Bogo 2, que é, como a Lígia falou aí, queridinho de muita gente.
O Zengeste, na composição dele, ele tem erva doce, gengibre, peppermint e semente de coentro. É um óleo essencial muito bom aí para parte digestiva no todo. Eu vou te confessar que eu tive um episódio muito engraçado com o Zengeste. Eu tenho uma dor de cabeça, assim, eu quase nunca tenho dor de cabeça. Quando eu tenho, é aquela dor de cabeça que eu tenho que tampar o olho, tem que ficar num lugar bem fechado, que ela, nossa, ela é horrível, ela é atrás do olho, aqui na nuca, assim, ó. E aí, bem no começo, né, todo mundo, usa peppermint, peppermint, mas a gente sempre tem que saber a causa. E aí eu fui comer, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou tomar 2 gotinhas de Zengeste. E aí eu tomei lá na goela mesmo, não coloquei sublingual. Gente, passou assim 2 minutos, eu soltei um arroto, mas assim, aqueles de sumiu a dor de cabeça. Conclusão da história. Eu estava com alguma coisa que estava me fazendo mal, né? Provavelmente é uma má digestão, e que estava refletindo na minha cabeça. Então, isso é uma coisa primordial em relação aos óleos essenciais. Precisamos saber a causa do que está causando aquele desconforto, né? Vamos dizer assim. E o Zengeste, ele é basicamente para isso: inchaço, gases, azia, náusea, refluxo, cólica, garganta seca, aquela tosse também, né? Aquela tosse de refluxo, que a pessoa tosse, aquela tosse seca, esquisita. Colite, diarreia ou constipação, como eu falei para vocês, ele é um regulador. Muita gente usa para intoxicação alimentar e para intolerância, né? Inclusive, se não me engano, foi a Cris uma vez que falou do Zengesta, e depois ela passou para os endócrine, enfim. Então, é um óleo muito conhecido para essas questões. A tangerina é o óleo conhecida como óleo da alegria. Então, ela traz aquele vigor, né? Aquela felicidade para o dia. É maravilhosa para a parte imunológica, porque o limoneno ele é muito bom. É um óleo que é muito bom para proteção celular. Pouquíssimas pessoas usam com essa finalidade. Para a parte emocional, né? Irritabilidade, tristeza, insegurança, nervosismo. É muito boa para problemas de sono e ansiedade, pensamento excessivo, bloqueado. É um dos óleos que a gente usa em protocolo de emagrecimento, tá? Não é o único, mas ele é muito bom também para celulite, para retenção de líquido, tá? Músculo fadigado, para alguns níveis de artrite, dores musculares também é legal a tangerina. E por fim, eu vou até pegar o que vai vir na Bogo, gente, é o de 5 ml, tá? É o Wild World, gente. Para mim, é o melhor aroma que tem dentro da doTERRA dos óleos individuais. Nossa, eu sou apaixonada no Wild World. É o óleo da prosperidade, é o óleo da abertura, é o óleo do sorriso. Ele, em comparado à tangerina, ele é bem melhor para a parte de insônia. Então, muitas pessoas que não têm tanta afinidade com a lavanda, ou acham a lavanda fedida, ou acha ela que dá dor de cabeça, ou, enfim, tem gente que não se dá bem com a lavanda. Troquem pelo Wild World e experimentem. A aceitação dos cítricos ela é bem maior por conta que a gente convive com eles há mais tempo, né? A gente chupa laranja, mexerica, limão, então acaba que o aroma do óleo é igual ao aroma da fruta. Então a gente tem uma similaridade, já um conhecimento, vamos dizer assim, olfativo. Então, ele é muito bom, porque ele é um óleo mais alegre que a lavanda. A lavanda é um óleo mais pesado, mais denso, e nem todo mundo se adapta muito bem à lavanda. Então, não deu certo a lavanda? Pimba, vai no Wild Orange, que é incrível. Principalmente para crianças, tá?
crianças mais novinhas, elas têm uma aceitação muito melhor com os cítricos do que com a própria lavanda. Ele é muito bom para azia e intestino lento, muito bom para falta de energia, criatividade, produtividade, ansiedade também, irritabilidade. Ele consegue fazer um detox maior do que a tangerina e é maravilhoso para fazer doce, né? Tipo, fazer coisas na cozinha. Então, eu estou falando de um aspecto geral, é um óleo maravilhoso e é um óleo que eu gosto demais, 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 demais. Quem tem intestino muito lento, quiser fazer uma cápsula de Zengest com tangerina, é incrível, tá? Incrível. Quem tem aí intestino lento e que ele não consegue fazer, vamos dizer assim, a devida função. Eu vou finalizar a minha fala aqui e vou convidar a Ju para apresentar para vocês a Bogo 3. Boa noite, então, pessoal. Hoje, então, vou falar um pouquinho desses 3 óleos, que esses 2 últimos aí geralmente fazem parte do nosso kit emagrecimento, né? Mas o primeiro em si, ele é um óleo muito especial. Por quê? O breu branco, ele é da família lá das Borseráceas, e ele é considerado planta multiconsagradas. E alguns desses óleos que são consagrados, a gente tem também a mirra, o olíbano e um que chama talo santo, que ele não tem na doTERRA. Mas são óleos muito potentes e o breu branco, ele vem, geralmente esses vêm da resina da árvore. E ele é uma resina de cor branco esverdeado. A potência do breu branco é considerada, então, como o olíbano brasileiro. Então, para a gente pensar na potência desse óleo, ele é justamente comparado ao frankincense, que a gente já sabe que é o rei dos óleos. Então, essa resina do breu, ela é estimulante, analgésica e ajuda também na parte energética. Então, por que é breu branco? A palavra breu, ela vai significar escuridão. Então, vai transparecer para a gente algo do inconsciente. Então, ele é um óleo muito potente que vai trabalhar lá no nosso inconsciente. E branco vem da luz. Então, o significado de breu branco quer dizer iluminação da consciência. Então, ele vai trazer essa ação de expansão da nossa consciência. Então, a utilização dele é bem aproximado assim à utilização do frankincense. E a vantagem para a gente é porque ele é aqui do nosso país, né? Então, é o nosso brasileirinho mais potente que a gente pode falar depois também da copaíba. E aí, então, o breu branco, ele pode ser utilizado, por exemplo, para a síndrome de burnout, que a gente sabe que hoje em dia está acontecendo demais, porque ele vai ter essa ação neural. Então, para a gente utilizar ele, vai ser uma ajuda muito grande para quem tem essa síndrome de burnout. Quem não conhece, o burnout quer dizer excesso, geralmente ligado ao trabalho. A pessoa não consegue desconectar. Então, o breu branco vai ajudar justamente nessa ação da consciência dela ser traga de volta e de ela começar a melhorar com relação principalmente à parte emocional. Além disso, ele é utilizado para as alergias respiratórias. Então, o breu branco ele vai ser ótimo para asma, para bronquite, para coqueluche também, como a gente já ouviu falar também do Air-X, o breu branco também pode também estar utilizando para essa vantagem. Além disso, ele também pode ser utilizado para depressão pós-parto. Por essa ação, principalmente na parte emocional, então, essas síndromes
com relação à parte de depressão, o breu branco vai ser também um óleo muito potente. Pode utilizar para ronco, para TPM, enfisema, principalmente pulmonar, as enxaquecas. Então, geralmente, quem está acostumado com o Peppermint também tem essa opção de utilizar o breu branco de uma forma mais potente. Todas as partes respiratórias, como sinusite, a tosse, a inflamação, que também vem lá do ouvido, otite, dor de garganta, as amidalites. Então, a parte de obstrução das vias respiratórias em si, a utilização do breu branco vai ser ótima, porque ele é um cicatrizante e imunoestimulante também, expectorante, anti-inflamatório e antimicrobiano. Então, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com relação a algum óleo que resolve muita coisa, pode ser pensado na melaleuca. O breu branco pode também fazer essa função que a melaleuca traz para a gente, com esse suporte para as infecções. Então, ele também vai ajudar na concentração, auxílio de tensões e dores de cabeça, ajudando também nas partes musculares, vai promover, então, relaxamento muscular e principalmente nas propriedades das inflamações. Então, o breu branco, gente, quem ainda não conhece, vale muito a pena. E eu também vi dentro de alguns estudos, principalmente do médico que estudou ele aqui, que é o doutor... Como é que chama mesmo, Mari? Demian. Dr. Demian. Ele fez algumas pesquisas relacionadas ao breu branco com a utilização dele para trabalho de emagrecimento dentro de hospitais mesmo. Então, o breu branco, ele entrou junto desse kit, não foi por acaso, não. Ele também vai ajudar, principalmente na parte cardíaca, para ajudar no metabolismo e no cardiorrespiratório. E aí, então, o próximo óleo. Cris, quer falar? Apareceu aí, dona Cris. Só de passagem. Eu ia mostrar para vocês, eu tenho o breu branco aqui, ó. Gente, chiquérrimo. Esse aqui é o ouro. Eu tenho a versão dele já desidratado e tem a versão da resina. Gente, É o outro ouro nível isso essa aqui, doutora. gente. Tá fazendo a extração direta, olha. Chega, já tá antes do óleo a pessoa. O próximo óleo, então, que a gente tá nessa bogo é o lemon. O lemon, ele... O lemon, ele é um óleo que é um dos mais conhecidos da doTERRA e mais utilizados. O lemon, ele é um óleo que ajuda demais, como cítricos todos, como a Mari falou, na parte emocional também, mas ele também tem um suporte para a gente com relação ao nosso sistema linfático. Os componentes do lemon trata-se do limoneno, betapipeno e o terpeno. Ele é produzido a partir das cascas do limão lá da Sicília, na Itália, e também a gente sabe que alguns dos cítricos também são produzidos aqui no Brasil. Além desse suporte para a parte linfática, o lemon vai ajudar em azia e refluxo, vai fazer uma desintoxicação do nosso corpo. Então, ele ajuda tanto para cálculos renais, a parte do funcionamento normal do rim, para retenção e para edemas, para congestão nasal e muco, nariz escorrendo e alergias. Então, também ele vai estar atuando nessa parte respiratória. Para quem tem gota, reumatismo e artrite, tomar copo de água com 2 gotinhas de limão vai estar agindo na nossa parte interna também, fazendo essa desintoxicação tanto do rim
quanto do fígado também. Então, geralmente no final de semana, quem dá uma escorregada demais, o lemon vai dar uma ajudada ao nosso organismo para voltar e fazer essa desintoxicação e ajudar nosso fígado a funcionar de forma melhor também, pós essas escorregadas, principalmente nas férias, né? E além disso, ele é um desengordurante e polímero de móveis. Então, para quem está com o fogão precisando de fazer aquela limpezinha, algumas vasilhas lá que estão precisando de dar uma ajudada, assim, pode utilizar as gotinhas do lemon para poder borrifar e fazer um desengordurante de forma mais natural, que é justamente o que a gente busca aqui dentro das nossas aulas da terça-feira, aprender mais novas formas para trazer sempre coisas mais naturais para dentro da nossa casa. E além disso, ele ajuda na concentração. Se você fizer uma sinergia dele com o alecrim, vai ter uma potência ainda maior para os seus estudos e para a sua concentração. E aí o nosso último óleo, que para muita gente é muito querido, principalmente agora, né? E principalmente logo após as férias, a utilização geralmente também aumenta um pouco mais, é o Smart Ensace. O Smart Ensace, ele contém os seguintes óleos, ele é um mix de óleos essenciais que ele contém a toranja, que é o grapefruit, o limão siciliano, o hortelã-pimenta, o gengibre e a canela. Ele pode ser utilizado, sim, das 3 formas, tanto aromática, tópica, mas principalmente ele é feito para ingestão. E ele é muito bom porque ele vai ajudar o nosso metabolismo. O Smart Ensace, ele é um dos componentes agora do nosso kit lançamento, o MetaPower. E vamos dizer que o MetaPower, ele é o Smart Ensace muito melhorado. Então, esse kit, ele está sendo uma revolução dentro do mercado brasileiro para a doTERRA, mas o Smart Ensace, ele já em si, o óleo, já traz uma ajuda com relação ao emagrecimento. Então, para quem está procurando aí a perda de peso, melhorar o metabolismo, o Smart Ensace é justamente esse blend metabólico que vai ajudar nisso. Além de perda de peso, ajudar na obesidade, ele também vai ajudar na celulite, no excesso de fadiga e nos distúrbios alimentares. Então, quem está ali geralmente não conseguindo fazer o controle alimentar, está com algum tipo de compulsividade, o Smart Ensace ele vai atuar justamente para você conseguir melhorar isso. Ele vai dar aquela saciedade, então, com relação à compulsividade, principalmente ao açúcar, e aí ele vai ajudar a você ter menos fome, vamos dizer assim. Então, ele controla um pouco mais o seu apetite e os seus desejos. Ele estimula também na parte linfática, então quando a gente associa ele com o lemon, ele vai acelerar ainda mais esse processo, por isso que ele vai ajudando mais nessa quebra da gordura, e além disso ele também vai ajudar o trato urinário a funcionar de forma melhor. Então você vai começar a fazer a ingestão dele, você vai sim tomar mais água e também vai querer ir mais vezes no banheiro. Ele vai dar ajuda que o metabolismo vai trazendo para o seu corpo sair dessa zona de conforto aí e começar a se movimentar e equilibrar melhor. Então, ele faz essa desintoxicação e essa limpeza, e aí vai ajudar para o colesterol alto, para problemas de pedras na vesícula, problemas inflamatórios e vai equilibrar o açúcar lá no sangue. Então, foi uma bogo assim que para mim foi maravilhosa. Muitas pessoas procuraram saber o que era o breu branco, que ainda não tinham contato,
mas entenderam, então, também o porquê desses 3 óleos virem junto. E aí a gente ainda teve uma oportunidade de colocar junto também o que a gente está acostumado a colocar, que é o grapefruit, são os óleos em si que a gente ajuda nessa parte do metabolismo e do emagrecimento. Então, é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, quiser colocar mais alguma coisa, Cris ou alguém por aí que tiver alguma já colaboração de utilização do Smart Insás. Eu tenho um relato já de uma das meninas que é uma cliente minha que conseguiu no kit de emagrecimento perder um peso considerável em 3 meses. Foram 12 quilos, então o Smart Insás, justamente, Mari, o Smart Insás, o Lemon e o Grapefruit já são sucesso por aqui. E aí a gente também está tendo o desafio do MetaPower, que é justamente com relação a isso também, do metabolismo e ao emagrecimento. Eu tenho um outro relato, mas esse vai chegar no final do nosso desafio para poder fazer o checkmate ali. Cris? Cris? Oi. Nossa, agora eu estou com problema na minha câmera. Ai, senhor. Ela não está conectando aqui. Vamos lá, eu vou tentando aqui. Gente, boa noite. Eu já fico dando pitaco na aula dos outros, né? Sim, que a gente Então, gosta. Ai, que bom. Então, eu fui escolhida para falar do Turmeric. Gente, acho que não tem um óleo que eu não sou apaixonada, que eu não tenho alguma experiência, né? Então, assim, eu tenho respeito pelo Turmeric, porque ele foi um dos óleos que me ajudou a controlar o vitiligo. Então, assim, quando eu li, né, que o Turmeric, ele tinha essa ação antioxidante e ele tem componentes nele, eu vou falar aqui um pouquinho desses componentes, que ajudam nessa questão antidermatofíticas, né? Então, essa ação, esse nome esquisito, mas é algo que ele traz de benefício para a nossa pele. Então, ele ajuda, né, a repigmentar, né? E aí, junto com os óleos, eu sempre falo, não são só os óleos de ação tópica não, de que fazem efeito na pele. Também a gente tem que controlar emocional, porque são doenças autoimunes, né? Então, não é só um óleo. Então, é um mix de óleos, né? É um protocolo bem elaborado. Mas dá certo, viu, gente? Então, é verdade, né? Então, assim, a gente foi premiado aí com a versão do óleo essencial e ainda das cápsulas soft gel, né? Então, esse óleo, ele vem da raiz do açafrão e é da mesma família do gengibre, né? Então, a raiz e o óleo essencial de cúrcuma, eles são duas principais botânicas utilizadas muito na prática da Ayurveda. Então, são óleos um óleo originado da China, da Índia, né? Então, hoje a gente tem diversas formas da aplicação dele, né? A destilação dele é feita a vapor da raiz da cúrcuma e possui 2 componentes químicos exclusivos, que chama turmerone e o arturmerone. O que é isso, né, Cris? Então, assim, o óleo essencial de cúrcuma, ele tem a curcumina. Aliás, deleta. O óleo essencial de cúrcuma, ele não tem a curcumina que está presente no pó do açafrão, né? Que é um antioxidante, um anti-inflamatório poderoso. O nosso turmeric, o óleo essencial, ele é rico em turmeronas. Então, o que acontece? Ele aumenta a absorção da cúrcuma do pó. Então, aquele shotzinho que a gente gosta de tomar de manhã, pode acrescentar o óleo essencial no pozinho da cúrcuma, que vai aumentar a absorção. E o legal também é quem puder agregar o black pepper, ele vai aumentar ainda a absorção dessas turmeronas, né? Então, que vai dar o efeito antioxidante melhor para a gente, né? Então, você vai ter um benefício muito maior com essa associação. Então, ele é um óleo antioxidante, ele é imunoestimulante, ele controla
a liberação excessiva de ocitocina do nosso corpo. Então, ele tem uma alta resposta imunológica, por isso que eu falei da questão do vitiligo. Ele é antiviral, ele funciona muito bem para as doenças respiratórias de origem virais. Anti-inflamatório, né? Associar ele com copaíba para dores articulares, artrite, artrose, reumatismo. E ele tem propriedades antifúngicas, né? Por conta das turmeronas. E o interessante do ar-turmerone é que ele possui essa atividade antiviral e ele também apresenta uma indução de apoptose pelas células. Então, tem estudos na PubMed, eu consegui encontrar 3 estudos que falam dessa indução da apoptose em células cancerígenas. Achei isso muito interessante. E tem essa propriedade, esse ar-turmerone, de antidermatofígicas. Então, é o que tem relacionado com a nossa pele. Gente, então esse óleo é magnífico, sabe? Então, ali, ó, tá falando, né, que ele é para cânceres, tumores, distúrbios autoimunes, é poderoso mesmo, viu? Então, ali, tomar uma gota, né, 1, 2 gotas, 2 vezes ao dia, fazer parte do protocolo. Lembrando sempre, gente, da diluição do óleo essencial quando a gente for tomar em cápsula. Tomar 1 gota só e diluir sempre num óleo TCM ou num azeite, para poder fazer a diluição bem desse óleo, né? Que às vezes a gente pensa assim, vai ingerir, não é o quanto mais, é quanto menos, né? Quanto menos é mais, né? Quanto mais diluído ele for, ele vai conseguir penetrar melhor nas nossas células, né? E a gente vai ter os benefícios dele. Então, dores, articulações, inchaço, artrite, gota e reumatismo, pode aplicar na área de interesse, né? De 1 a 2 vezes ao dia. Infecções fúngicas, bacterianas e virais, né? Por conta dessas questões que eu falei do turmerone e do ar-turmerone, né? Alzheimer, derrame e produção insuficiente de sangue, aplicar 1 a 2 vezes ao dia, né, ou inspirar nas mãos. Ele é purificador de sangue e linfa, então ele ajuda na desintoxicação de fígado e de vesícula biliar. Vermes intestinais e parasitas, acne, eczema e psoríase, que também a psoríase também é uma doença autoimune, e também está relacionado com o nosso emocional. Depressão, desânimo, tensão e ansiedade, úlcera, gases, inchaço, indigestão, flora intestinal comprometida, toda a questão, né, do nosso sistema intestinal. Tanto é que, vocês estão vendo aí, né, muitas coisas falando do sistema intestinal. A inflamação do nosso intestino está diretamente relacionada a doenças autoimunes, né? Então, assim, a gente quer ter um cérebro funcionando, a gente precisa fazer o cérebro do intestino funcionar também, né, Mari? Então, é isso mesmo, gente, cuidar do nosso segundo cérebro, que dera um dia a gente falar que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro. Estamos caminhando para isso, né? Já tem muitos estudos aí falando sobre isso. Úlcera, gás, inchaço, digestão, né, flora intestinal comprometida, má circulação, diabetes, né, e o metabolismo, colesterol alto. Então, vocês estão vendo, ele ajuda a regular, ele fazer uma homeostase no nosso organismo, com que todos os nossos órgãos funcionem direito, né? E trazendo esse equilíbrio da homeostase, a gente equilibra tudo, né? Tosse, problemas respiratórios e bronquite, músculos doloridos e cólicas menstruais, cáries e saúde oral, tanto é que tem turmeric em vários, até a cúrcuma, né? Em vários cremes dentais, ou alguns cremes dentais veganos, né? E tem ele também, né, na nossa pasta, tem uma quantidade pequena do turmeric lá. Repelente, picada e ferroada de insetos. E para a cozinha, né, gente, sem contar que a gente introduz o turmeric, né, nas nossas receitas, né, então dá uma explosão de sabores nas receitas salgadas. Então, ele é um óleo completo, né? E eu sou apaixonada nele. Tem mais alguma coisa para falar do turmeric? Completíssima. É isso aí, gente. Um detalhe. O turmeric em soft gel, que é a cápsula, ele já é uma cápsula gastroresistente, ele já tem a pimenta preta na cápsula. Então, quem comprar o turmeric soft gel está completo já. Então, assim, ele veio para facilitar a nossa vida. Quando eu comecei a usar, não tinha ainda. Então, eu todo dia preparava a minha cápsula lá, mas eu fui firme.
Isso é uma coisa muito legal de falar, Cris, porque tem substâncias, as pessoas não sabem, mas tem substâncias que precisam de outras substâncias para melhor absorção. Eu gosto sempre de brincar, por exemplo, com a vitamina C, que é uma coisa que todo mundo compra sem zinco e sem magnésio. E aí é a mesma coisa com a cúrcuma. Quando você tem uma pimenta relacionada com a cúrcuma, a absorção dela no seu organismo é muito maior, o aproveitamento dela é muito maior. Exatamente. É a cápsula gastro-resistente. Então, ela é uma cápsula que vai passar pelo duodeno, pelo estômago, e ela vai direto para o intestino, onde a gente precisa da maior absorção, né, dos óleos. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo. Lígia, Hello, sou eu. Depois de tantas beldades falando aí, cada uma mais maravilhosa do que a outra, eu fico aqui assim, ó, só babando em tanto conhecimento que esse povo tem, e a gente vai só absorvendo, aprendendo, complementando, e tudo junto e misturado vai trazendo um combo especial, né? Bogo do Clarisage com Siberian Fir e Lemongrass. Gente, Clarisage para mim aqui, a hora que apareceu essa bogo que tinha o Clarisage, eu já fiquei assim, eu amo, né? Clarisage é o meu olho da vida. Já vou começar aqui falando dessa bogo com um relato meu, com especificamente o Clarisage. Por quê? Clarisage simplesmente ele transformou a minha vida. Por que que ele transformou a minha vida? Eu sempre tive cólicas menstruais extremamente intensas. E antes de ser mãe, antes de passar pela dor do parto, me tranquilizavam falando assim, não, porque quem tem cólicas menstruais intensas passam bem pela dor do parto. E realmente, faz muito sentido, porque a minha dor do parto não chega perto da minha cólica menstrual. Porque a dor do parto é uma dor que vem e vai. A minha cólica, eu fico vegetando por no mínimo 1 hora, rolando na cama, pensando, alguém me salva, pelo amor de Deus. E aí, quando eu descobri o Clarisage para essa finalidade, foi, assim, algo tão impactante na minha vida que não posso guardar esse conhecimento para mim. E eu até antes de começar a aula, como a menstruação está perto de descer, eu já começo com o meu protocolo. Ultimamente, estou passando no corpo e eu pingo uma gotinha aqui, ó. Simples, rápido e eficaz, que me ajuda tanto a controlar esse período pré-menstrual e o período menstrual. Então, assim, já vou deixar essa informação ali para vocês, porque isso impactou a minha vida. E quando eu estava estudando sobre essa questão do Clarisage com o Siberian Fir e o Lemongrass, eu vi que não é por acaso que a doTERRA junta óleos que parece não ter nada a ver com as calças juntos. Desculpa até o meu dizer aqui, né? A gente pensa assim, gente, mas Clarisage é um óleo hormonal feminino, Siberian Fir é um óleo mais utilizado para dores articulares. Aí vem o Lemongrass, que é um óleo calmante. Por que juntar esses 3 óleos numa bogo? E aí uma informação interessante, né, que quando eu fui estudar que foi falada, é que as propriedades, assim como algumas bogos aqui falou, gente, um óleo complementa o outro, é que as propriedades dos 3 óleos juntos, eles vão agir numa coisa muito específica que envolve a circulação, que envolve também, eu não vou lembrar o nome da doença especificamente, mas imagina ali uma celulite. Só que a celulite, quando você faz dieta e exercício, ela vai desaparecendo, né? Ela vai ali, o seu corpo ele vai metabolizando aquilo. Existe uma questão circulatória, uma questão de uma gordura específica, inclusive a amiga minha está com isso agora, lipedema, lembrei, que envolve esse acúmulo desordenado de gordura em regiões específicas, normalmente mais na perna, você pode fazer dieta, você pode fazer exercício, você pode tomar medicação, que muitas vezes é difícil, é só caso cirúrgico mesmo. E a combinação do Clarisage com o Siberian Fir e o Lemongrass para essa situação específica, processos inflamatórios muito específicos, questão circulatória que você já tentou de tudo e não, de repente, usou até o Lemongrass sozinho ou usou um grapefruit, né? Comece a pensar em usar os 3 óleos juntos. Por quê? O Clarisage, justamente por ser um óleo hormonal feminino e por também
agir nessa questão, né, de circulação por causa da questão hormonal, que vai favorecer muito, né, todo como o nosso corpo vai responder a isso, combinado com esses dois outros óleos, vai agir nessa questão e vai ajudar a diminuir esse processo inflamatório. Então, o combo desses três vão estar agindo nessa questão específica. Então, Terra tinha que falar assim, gente, eu coloquei esses 3 óleos junto por isso. E facilitar toda a nossa vida, porque a gente às vezes fica assim, ó, mas como assim? Como eu vou vender essa boba? Por que esses 3 juntos? Clariceide, como eu falei, ele é um óleo hormonal feminino, então vai agir ali na questão de endometriose, câncer de mama. Inclusive, hoje eu recebi um relato de uma aluna minha que emprestou o Clariceide para uma pessoa do consultório que ela trabalha e que tem endometriose, que também sofre de dores terríveis, que não deu nada por esse óleo e quando utilizou, falou assim, nossa, realmente, ele age muito nessa questão ali de cólicas, de dores intensas, e a endometriose gera ali muitos desconfortos inflamatórios, inclusive, né? Aumento do seio ali, você usar ali algumas gotas. Tô nesse dilema ali, tô nessa esperança desse benefício aí para mim, para minha vida, tô em fase de teste, tá? Parkinson, espasmos e convulsões, né? Você vai ali utilizar na nuca para auxiliar nessa função cerebral. E uma informação muito importante com relação a essa função cerebral, que veio inclusive da Cris, a gente pensar no óleo essencial, quando a gente pensa para que a gente vai utilizar, né? Que a gente pensa ali no Parkinson, que tem essa questão neurológica, usar próximo, de onde você quer o benefício, né? Então, utilizar ali, né, nessa base do crânio, porque vai ser mais específico para aquilo que você quer. Então, às vezes, você passa no pé por uma coisa que envolve a cabeça. Então, minhas crises de enxaqueca que vêm no período menstrual, então, eu vou usar na cabeça, porque é onde vai agir mais, né? Onde vai ali estar mais próximo daquilo que eu pretendo resolver e ajudar. Parto e baixo suprimento de leite. Então, ele vai ajudar nessa questão de você tanto se preparar para o trabalho de parto, quanto para te ajudar nesse aumento, nessa produção do leite. Então, ele é um óleo que vai estar ali te ajudando nessa questão específica. Pode utilizar em volta das mamas, desde que não utilize no bico do peito ou ali no baixo do ventre, né, que vai influenciar nessa questão. Infertilidade, questões de próstata, saúde uterina, né, então uso também ali no baixo ventre para essas questões específicas. Sempre utilizar, quando for fazer uso tópico, tome muito cuidado para não ficar utilizando tanto o óleo puro, se você não conhecer a pessoa, se você não se conhecer ainda com a ação desse óleo, até porque quando você faz a diluição, né, quando você faz o carreamento desse óleo com um óleo de coco, com um óleo vegetal, dependendo do óleo que você vai utilizar, ele fica mais tempo em contato com a pele, isso vai favorecer, vai potencializar o tempo de ação no seu organismo. Então, pensar também em estar utilizando da melhor forma possível. Depressão pós-parto, ansiedade, né? Então, por regular, por agir na questão hormonal, aumento de estrógeno, progesterona, ele vai ajudar nessa questão, ansiedade, depressão pós-parto, né? Também pode utilizar na sola dos pés. Calor da menopausa. Essa questão do calor da menopausa é interessante aqui, eu pontuar especificamente, que foi estudando hoje, foi aparecendo informações que vai gravando de uma forma diferente na nossa cabeça. Quando a gente tem ali a produção normal, né, de estrógeno e progesterona, o nosso corpo, o corpo feminino, ele tende a ser mais frio. Então, o nosso corpo, por causa dos nossos hormônios, ele tem a ser um corpo mais frio, né? A nossa temperatura ali, ela tende a ser ali um pouco mais fresquinha, um pouco mais fria. Quando a gente perde esses hormônios, quando a gente está naquele período menopausa de baixa desse hormônio, o calor vem por causa da falta desses hormônios. Então, quando você utiliza ali um óleo que vai agir nessa questão hormonal especificamente, isso vai te ajudar a controlar esses calores por causa da regulação do hormônio, que o hormônio ele vai estar agindo no seu corpo para controlar, né, essa temperatura por causa da especificidade desse hormônio. Conjuntivite, catarata, você pode aplicar ao redor dos olhos, muito cuidado com a área dos olhos, então aplica ali não tão perto, porque é um óleo que ele é bem forte, assim, então toma cuidado com esse tipo de uso, tá? Então sempre com precaução, não pode aplicar dentro do olho, tá? Insônia. A questão do sono é tão relativa porque depende muito do que te causa essa questão, do que
tira o sono. E por que que o Clariceja ele é um dos óleos utilizados para insônia também? Porque quando você pega a parte química do óleo essencial lavanda com o Clariceja, eles são muito parecidos, só vai mudar ali a quantidade e o lavanda tem um componente químico a mais que tem ação sedativa. Então, às vezes, se você, né, já está utilizando ali algumas combinações de óleo essencial, comece a pensar no Clariceja para essa questão específica também, e até combinar esses 3 óleos, que também vão agir nessa questão do relaxamento por causa das suas propriedades sozinhas e combinadas também, porque todos 3 vai ter ali alguma questão calmante específica que pode ajudar também. Então, né, ele é um poderoso calmante, estrógeno e também cicatrizante. Então, assim como o lavanda ele tem aquela ação cicatrizante, como eles têm ali uma certa similaridade na propriedade química, experimenta utilizar o Clariceja ou junto com outro óleo, com frankincense, por exemplo, também é cicatrizante, com copaíba. Então, usa em cicatrizes, tá? Em feridas que estão ali abertas, que você ou já tentou alguma outra combinação e não está cicatrizando de forma tão eficiente, ou até como uma primeira opção também. Então, como o Clariceja ele vai agir nessa questão de... Eu sei que é por causa de um dos componentes químicos dele, que eu não consegui aprender ainda, mas é por causa de um dos componentes químicos que tem no Clariceja, que em contato com o nosso corpo, ele vai ter essa ação de regeneração celular, assim como a gente tem o poderoso frankincense com essa ação, tá? Pode passar para frente. Tá bom, Cris? Estamos com probleminhas técnicos. Siberian Fir. Siberian Fir, ele é um poderoso óleo utilizado em questões respiratórias, tá? Então, ele é muito usado para essa finalidade especificamente e também muito utilizado para questões inflamatórias a nível de articulação. Na questão respiratória, usar Siberian Fir combinado com óleos respiratórios, brief, eucalipto, vai ajudar a despregar aquele catarro grudado, sabe aquela tosse de cachorro velho que a gente costuma brincar, que não solta por nada. Siberian Fir pode ser uma opção para te ajudar a despregar. Ou você utilizar de forma tópica, diluído com óleo carreador, ou você utilizar naquela sauninha do banheiro, que eu adoro. Depois que eu aprendi com a Mari a utilizar o óleo essencial no box do banheiro, eu estou sempre ali, em algum momento ou outro alternando. Às vezes eu uso eucalipto, às vezes eu uso brief, depende muito da situação que eu preciso ali, que quando você tem aquele vaporzinho subindo, você vai ter, né, essa potência do óleo, por não ser uma água tão quente, por ser um vaporzinho ali mais morno, essa sauninha natural. Siberian Fir no box do banheiro, para quando você está com essa questão respiratória mais atípica, é um poderoso óleo que você pode utilizar. Além de ajudar em questões de dores, inflamações, reumatismo, eu falo que o Siberian Fir é o óleo do velho. Siberian Fir e Wintergreen. É aquele óleo que você vai falar em dor de velho, sabe? Aquela dor articular, aquela dor mais crônica, aquela dor ali mais difícil de você estar tratando. Então, é um excelente óleo para você combinar também com o Wintergreen, Siberian Fir e a pomada Deep Blue. Então, tem essa outra função também, inclusive a Junais tem um relato de usar isso nos pacientes dela. Eu acho que ela usou Siberian Fir Deep Blue e tem outro óleo, não é o Intervene, se eu não estiver enganada, que vai agir, né, protocolos que vão tratar essas especificidades de processos inflamatórios articulares. Então, a respiração que eu já falei, né, então, além dessa respiração mais, esse catarro mais pregado, também congestão nasal, gripes, febres, resfriados, dor de garganta, fazer o uso no difusor, ou então o uso tópico também, fazer ali o seu blendzinho, a sua combinação e fazer o uso tópico. Essa questão de ossos quebrados, osteoporose, é por essa ação que ele vai ter no processo inflamatório, na recuperação, então vai te ajudar, né? Vai ajudar o seu corpo ali a receber melhor todo o tratamento, ficar menos inflamado e tá se recuperando ali. Também tem a questão da propriedade específica
do componente químico, né? O componente químico dele em ação com o nosso organismo, um dos componentes, que eu também não decorei o nome, mas que eu estava estudando agora há pouco, que quando entra em ação com o nosso corpo também. Então, assim como o Claricage tem esse componente que vai agir nessa regeneração celular, o Siberian Fir também. Más circulações, questão de hemorroida, pressão arterial, digestão, metabolismo, função hepática. Tá vendo como faz tanto sentido? Né? O Claricage é um óleo hormonal que vai agir nessa regulação de estrógeno, nessa questão circulatória. Então, vem o Siberian Fir que complementa tudo isso na questão digestiva, na questão do metabolismo. Isso vai favorecer essa circulação, então vai agir nessa drenagem linfática natural do nosso corpo, tá? Odor corporal, usar Siberian Fir no seu desodorante natural, então fazer combinações, seja no álcool com o leite de magnésia, seja ali utilizando em algum outro componente, fazer uma pastinha ali de desodorante natural que você pode utilizar. Câncer, distúrbios autoimunes, também por essa questão de regeneração celular, esse componente químico vai agir, né? Então, o tratamento de doenças autoimunes, a gente não pode prometer uma cura, mas a gente entende que o corpo em ação com o óleo essencial, ele vai absorver aquilo de mais poderoso que o óleo essencial tem, e isso vai te ajudar nessa recuperação celular. Então, a sua célula em contato com esse óleo essencial, a parte química dele, vai ter essa ação de ajudar a recuperar, né? Dar mais disposição também. Queimaduras, feridas, dermatites, sempre tomar cuidado com a quantidade, a proporção que você vai usar, até porque dependendo ali do tipo de queimadura, de dermatite, você tem que pensar que a pele está sensibilizada, então menos é mais. A diferença, como a Ive sempre fala, entre veneno e remédio é a dosagem. Então, comece com a dosagem sempre mais baixa, né? Uma gotinha para 10 ml e vai aumentando ali essa proporção para ir você percebendo como que o seu corpo vai reagir com relação à sensibilidade da pele. Equilíbrio hormonal, né? Então, ele também é um óleo que vai agir nessa questão hormonal. Então, você vai ou usar em cápsula ou aplicar ali na região abdominal. O desodorante, a gente tem que ver a questão se o Siberian Fir não tem nenhum componente que não pode ser usado em crianças. É bom pesquisar um pouco melhor. Ou utilizar os óleos mais comuns, né? Lavanda, como melaleuca, tá? E aí pensar no componente químico do óleo e se ele pode, se é tranquilo você utilizar em criança. Mas se você utilizar ali só uma gotinha, pensando nesse odor corporal, e a criança não tiver sensibilidade na pele, e ele for um óleo liberado, é tranquilo, tá? Ansiedade, confusão mental e exaustão. Então, por ser um óleo essencial, que ele vai agir nessa questão da energia, ele vai equilibrar essa questão energética do nosso corpo, ele pode ser usado muito bem no difusor ou até na sola dos pés para trazer esse sentimento, né, esse equilíbrio. Exaustão mental, não consigo pensar em outro uso se não for uma gotinha no topo da cabeça. Às vezes eu nem uso uma gota. Eu pego e viro aqui, ó, e volto, não cai nenhuma gota especificamente. Esse uso no topo da cabeça, ele dá uma sensação de clareza, uma sensação de elevação desse humor de uma forma tão mais intensa, quando você precisar dessa ação um pouco mais rápida, é um uso excelente. Pode passar para frente. Lígia, você está sem som. Voltou? Mas acabou agora, né? Foi agora que eu dei essa rata. Então, temos aí o lemongrass. Então, como eu falei, quando você compra o Claricage de 15 ml, você ganha o Siberian Fir e o lemongrass de 15, tá? Aqui eu tenho a versão de 5 ml. Gente, o lemongrass é muito automático para mim utilizar ele após limpar a casa. Parece que eu limpo casa, chama eu usar lemongrass no difusor. Teve um dia que eu coloquei, inclusive, o lemongrass com o On Guard. E aí, limpei a casa, coloquei no difusor e saí para o mundo, né? Quando eu cheguei em casa, que eu abri a casa, aquele cheirinho,
Nossa, mas me abraçou assim, eu falei, nossa, cheguei na minha casa, eu vou descansar. É um dos cheiros assim que mais me impactam quando eu uso o difusor, e a Ju também utiliza muito o difusor no estúdio, e as pessoas ficam encantadas, porque realmente é um aroma assim muito aconchegante, eu gosto de falar. Então você pode utilizar o lemongrass também, é excelente para a questão de câncer e tumores. Eu até anotei aqui, a propriedade terapêutica, esses 3 óleos têm essa propriedade terapêutica para a questão de regeneração celular, tá? Então, quando você está utilizando um tratamento de câncer, ele vai justamente agir na recuperação da célula. E também tem relato de pessoas, tá aqui, ó, com relação ao hipotiroidismo. Então, tem relato de pessoas que estão utilizando e que já estão sentindo esse benefício com relação a essa regulação, tá? Então, você pode utilizar em cápsula, lembrando a dica da Cris, de sempre utilizar um óleo carregador TCM ou um óleo vegetal, assim como na pele a gente tem esse óleo essencial, esse óleo carregador, que vai fazer com que fique mais tempo em contato com o organismo e também vai ter ali uma melhor absorção por estar mais fracionado, mais diluído, tá? Pressão arterial, colesterol, também utilizar em cápsula. Lesão tecido conjuntivo. Então, pensa, olha para você ver como faz tanto sentido a utilização dos 3 em conjuntos. Cicatrização, regeneração, né? Essa questão da lesão no tecido, então você utilizar ali, né? E o lemongrass junto com o Ciberafir para dores articulares também é excelente, combinado com a pomada de Piblu por causa dessa ação anti-inflamatória. Congestão linfática, então, ó, por isso entra aquela questão que eu falei do lipedema. Então, por favorecer essa questão linfática, você vai estar agindo nessas questões específicas mais difíceis, sabe? Cozinha saboroso, nossa, um chazinho de capim-limão antes de dormir, não tem coisa melhor não. Pode também saborizar alguns pratos especificamente. Infecção de bexiga, pedra nos rins, né? Pode utilizar em cápsula ou fazer diluída no abdômen. Constipação, retenção, entra mais uma vez a questão, né, de pernas cansadas, você utilizar ou em massagens, pode combinar com peppermint, fazer massagem no abdômen ou nas pernas especificamente. E aqui também, para finalizar, a questão de cataratas, né, você pode utilizar em cápsula ou aplicar ali abaixo do segundo dedo e terceiro dedo dos pés. Essa questão dos dedos é interessante, que a Ivy até falou numa reunião nossa, sobre essa região atrás dos dedos dos pés, que é uma região muito vascularizada, e aí pode ter ali uma ação mais específica, uma ação mais potencializada. Então, seja o uso individual para ações específicas, seja o uso combinados para questões inflamatórias, relaxamentos e questões hormonais, essa logo fechou com chave de ouro. E qualquer dúvida, mandem no chat aí, quem quiser complementar, falar algo sobre essa logo maravilhosa, está aí aberto. Pode falar, Cris. Já vou ficar babando, né, Cris? Até parece, vou parar. Semana passada, quando eu fico ansiosa, né, meio estressada, meu olho estoura, ali já sabe. Sabe quando dá derrame? Então, semana passada aconteceu isso, eu estava vendo uma semana bem intensa. E aí eu lembrei do Clare Sage. Então, é o óleo da clareza, né? É o óleo da visão interior. O que eu fiz? Eu diluí ele e passei aqui nessa região, ó. Então, e meu olho no outro dia começou a clarear. Então, foi muito legal. Essa foi uma experiência que eu tive com o Clare Sage, que foi bem legal. E eu acho que, assim, quem já viu aquele filme Divertidamente, né? É como se a gente tivesse com todas aquelas sensações do bonequinho azulzinho lá, da menininha confusa, céus, azar, e passa diretamente para a versão da alegria. Então, eu vejo o Clare Sage desse jeito. Então, eu acho que é bem, bem isso daí, viu? A definição do Clare Sage. É isso que eu ia falar. Então, pode finalizar, Mariana. Gente, bom, nós vamos fechar aqui os olhos da Bogo.
Foram óleos muito especiais, muitos relatos, e usem, porque só assim vocês vão entender o que que a gente está falando para vocês. Não deixa o óleo, tipo, eu não sei usar. Pergunta. Eu não sei usar esse, eu não sei para que que serve, não sei como é que usa. Pergunta para o seu consultor, eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de te explicar e de te proporcionar essa experiência, tanto de bem-estar, quanto na melhora de algo, tá? Então, muito obrigada por vocês terem participado da aula de hoje. Eu vou mandar para as meninas, para todas as consultoras, os nossos PDFs. Eu fiz dessa vez PDFs individuais. O da culinária ainda não ficou pronto, mas vai ficar, podem ficar tranquilas. E hoje é a nossa última aula desse semestre. Então, nós vamos dar uma folga para vocês e nós voltamos em agosto, tá? Então, todo mundo aqui é filho de Deus e nós vamos ter férias, tá? Então, nós vamos voltar, que a gente pegar até aqui no meu calendário para não falar besteira. Dia 1º de agosto, tá? Então, a gente volta dia 1º de agosto com força total, já falando sobre as promoções do mês e tudo mais, mas não deixem de usar os óleos essenciais, principalmente agora em viagem, que a gente come coisas diferentes, que a gente sai da rotina, tudo é diferente, né? A gente está com os filhos e tudo mais. Então, os óleos vão ser primordiais para a qualidade de vida de vocês e também para os intempéries, vamos dizer assim, né? As coisas que a gente não tem tanto controle. Fiquem com Deus, beijos e até dia 1º de agosto. Tchau, até o dia 1º.